Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os fundamentos de Fibonacci, os níveis, extensão, retração e projeção, zigue-zague e pivô, tudo na ótica do Marco Aurélio Rossi, o cara que desenhou, que é o criador do Fibonacci, tá bom? Vamos lá direto para os níveis. 0, 100, menos 11,8, 23,6, 76,4, 78,6, 111,8, 112,8, 127,2, 141,4 e 161,8 são esses os níveis originais da técnica de Fibonacci, tá bom? Então, o traçado vai de um fundo a um topo, do 0 ao 100, e a partir disso a gente começa a desenvolver os níveis. 0 e 100 marca a ancoragem, o início e o fim da expansão que nós vamos trabalhar o Fibonacci. 23,76 é a zona de filé mignon, é a zona de retração, que tem a alta probabilidade, quando existe uma expansão, de ter uma retração. Depois vem 111 e o menos 11 são os níveis que nós chamamos de violino ou falso rompimento. Na verdade, é a defesa da cabeça dos pivôs, tanto o pivô de baixa quanto o pivô de alta. O robô, ele entende que quando passa pelo rompimento do topo, ele vai tentar defender suas posições vendidas. O 127 é a falha dessa defesa, é a abertura para os possíveis objetivos, uma vez que existirá defesa no 111, caso toque o 127, estamos abertos para as zonas de objetivo que vai do 141,4 até 161,8. Essa é a dinâmica dos níveis de Fibo. Então, cada nível representa uma ação dentro do gráfico. Agora vamos falar um pouco sobre o 0 e o 100. São níveis bastante importantes, é o nível do movimento que foi traçado, você escolheu essa pernada para trabalhar, então tudo que tiver dentro do 0 e do 100 é chamado de retração, tudo que está acima do 100 são as extensões de Fibonacci, e tudo que está abaixo do 0 são as projeções. Lembrando que nós estamos trabalhando o Fibonacci em raiz, o Fibonacci em que o professor Marco Aurélio Rossi ele ensinava. Então agora nós vamos trabalhar as inflexões. Partindo da psicologia de mercado, que busca estudar resistência e suporte através do traçado de Fibonacci, a gente procura sempre identificar uma certeza de fundo ou uma certeza de topo dentro de uma amostra. Então, nessa amostra, nós viemos na inflexão de baixa, traçamos uma linha imaginária vertical, e o que tiver à esquerda será considerado zigue-zague, e o que tiver à direita dessa inflexão, a formação de novos pivôs. Para a gente traduzir isso de uma forma mais didática, diante de uma amostra, a máxima desse gráfico vai ser a certeza de topo, o que tiver à esquerda vai ser zigue-zague, e à direita a formação de novos pivôs, as possibilidades. Da mesma forma, considerando uma amostra que o fundo seja o mais baixo e mais relevante da inflexão, nós temos à esquerda o zigue-zague e à direita a formação de pivôs, tá bom? Um exemplo aqui na ancoragem no zigue-zague. Por que zigue-zague? Nós temos uma região de suporte onde houve uma inflexão, esse é o menor fundo que a gente observa, contra uma possibilidade de simetria, uma possibilidade de repetição de movimentos no futuro, onde nós vamos observar as formações dos novos pivôs. Então, feito esse movimento, nós observamos a reversão dentro do nível do 23, com fundo triplo, inclusive, fazendo Shifting Market Structure, confirmação de uptrending, 23,76, 76, 111, 111 abre alas no toque do 127, volta a testar o 76, deixa fundo duplo. Como já havia tocado abre alas, é mais fácil que o 111 não vá segurar, por isso passou muito rápido, foi no 141, no 161, e o último ponto de dinâmica é quando existe uma falha no 161, ele volta ao 111. Dessa forma que nós identificamos o passeio do preço entre os níveis do Fibonacci.
Então vamos para um exemplo prático. Eu escolhi esse movimento porque ele veio testar o choque aqui embaixo, ó, e acaba não rompendo, ele não fecha abaixo do choque. Então nós temos uma expansão que foi totalmente mitigada, né? Então agora a gente começa a observar se haverá realmente uma inflexão dentro daquele slide da psicologia, né? Entre o 0 e o 23. Então, vamos acompanhar como é que acontece. Então, olha só, depois que ele quebra esse Shifting Market Structure nesse ponto, a gente espera que haja uma reversão, né? Olha, ele vem, faz novamente o movimento no 23, esse opposing, eu espero que ele segure o movimento, vamos ver, tá aí, vai lá para o 7,6, faz uma expansão, e por falar em expansão, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, aproveitar, né, o gráfico. Olha só, o gráfico ele trabalha com 3 candles de expansão, faz uma consolidação. Aí ele toma um topo anterior, fez um movimento de agressão, vamos ver a resposta desse movimento de agressão, faz outro movimento de expansão e volta, né? A volta toca uma zona de interesse aqui, um ponto de interesse. Para a gente ter uma continuidade no movimento, eu espero que ele rompa esse opposing. Entrou mais, não tem problema, é o mesmo opposing aqui, ó, mesma abertura, são 2 candles negativos dentro de um uptrending. Ó, isso aqui é um sinal de consolidação. Por quê? Ele reverte o movimento dentro de um ponto de interesse, eu espero que ele vá atacar e fechar o opposing. Ele não conseguiu fazer isso, tá vendo? Ele viola e volta. Então, o que que me interessa aqui? Me interessa esse ponto, essa máxima, e me interessa essa mínima. Então, eu vou prestar atenção nesses dois pontos, porque é provável que essa consolidação fique entre esse swing high e esse swing low. Só que tem um 7,6 aqui. Isso aqui é zona de gatilho. Então, tanto eu posso vir do 7,6 para o 23, como eu posso ir do 7,6 para o 111. Então vamos ver se a gente consegue trabalhar essa lateralização. Tá? O que que acontece? Se ele atacar a máxima e reverter, ele provavelmente vai vir para o 23. Se, por outro lado, ele atacar a mínima e reverter, é possível que ele vá fazer o 111. Então, vamos primeiro saber onde é que está a referência primária desse movimento. Sem dúvida nenhuma, visualmente a gente já percebe que esse fundo é um fundo protegido, porque ele rompeu esse topo relevante aqui, né? O que que eu espero? Eu espero comprar nesse 7,6 para subir. Então vamos lá, vamos ver o que que faz. O que que ele fez aqui? Ele tomou essa máxima, o que que eu espero? Que ele venha tomar essa mínima. Tomou a mínima, vamos ver se ele monta uma reversão. Não montou, ele vem de expansão, fez uma lateralização, entrou na zona de Fair Value Gap, que serve de resistência para empurrar o preço para baixo. Agora, o que que nós temos? Nós temos o vértice de inversão, né? Olha esse ponto aqui, ó. Você tem um Fair Value Gap que deveria segurar o preço para baixo, você tem esse fechamento e agora você tem uma barra 2 aqui, né? Esse swing high não empurrou o preço para baixo, ele voltou dentro de um ponto de interesse aqui, se a gente pegar esse Fair Value Gap, que é o Fair Value Gap de ida, né? Ele já fez um inversion aqui, tem um Fair Value Gap que o cara deixou uma sombra. Eu vou aumentar aqui para a gente poder olhar isso mais de perto, porque eu quero operar esse movimento aqui. Então, eu estou no diário. Para eu operar esse movimento, já trabalhando o fractal do 4 barras, vamos ligar o indicador e vamos passar por 1 hora aqui. Ele abre nesse momento, vamos lá, ó, tá vendo? Tem um risco vertical que é a abertura do novo dia. Vamos ver o que que ele apronta aí, né? O ideal seria que ele manipulasse para baixo. Aí, exatamente aí, ó. Então, nesse ponto, ele está fazendo uma lateralização. Vamos ver o que mais. Se ele dá um setup aí, vindo para baixo, isso é bom. Olha aí o que ele fez, ó. Pô, quase tomou a mínima do dia e está fazendo. Eu quero um V aqui. Eu quero um CISD
intra-candle, intradiário. Eu quero operar quando o preço de abertura desse dia virar para cima, porque eu estou com viés de alta, porque ele está dentro do Fair Value Gap, porque toda a narrativa que eu montei é de compra. Vamos ver se ele vai fazer a compra, né? Por enquanto não. Tá vendo? Ele não fecha acima, agora sim. Ele fechou acima. Então, o que que a gente pode fazer? Óbvio, eu estou trabalhando aqui com os 60 minutos. Eu vou confiar que esse CISD que ele fez dentro do candle aqui, que essa sombra, que é a sombra do diário que está aqui, ela vai segurar. Agora, se eu estou num gráfico menor, esse é o 7,6. Olha onde eu vou apontar, lá no 111. Será que ele vai? Isso provavelmente pode ser um swing, né? Que a gente trabalhando no gráfico de hora e está pegando um movimento muito expressivo e ele está dando aqui 3-1, só que o stop grande, né? Vamos ver como é que ele se comporta nesse movimento. Vamos lá, vamos soltar aqui. Olha, já abriu outro dia, está desenvolvendo, né? Olha lá, quase, né? Agora sim, agora foi lá. Então, voltando para o diário, nós fizemos uma consolidação. Dessa consolidação, nós esperamos o movimento fazer uma manipulação, tanto para cima quanto para baixo. Nós tivemos uma narrativa deste fundo protegido por causa do rompimento. Aí a gente protege esse fundo aqui. Agora tem o 111. Esse foi a narrativa dessa operação que partiu daqui um pouco abaixo do 7,6 e foi até lá em cima, um 3-1. Óbvio, tudo isso aqui é fractal. Dá para fazer isso aqui nos 5 minutos, dá para fazer isso aqui no 15 minutos, enfim. Agora, o que que eu espero nesse 111? Que ele vá defender, né? Já fez uma Twin Tower, fez outra Twin Tower, voltou do 111 para o 7,6, volta aqui para o 7,6 por baixo, tenta fazer o 23, acaba não fazendo o 23, vai voltar aqui para o 7,6, provavelmente, voltou para o 7,6, e daqui do 7,6 provavelmente venha para o 111. Veio para o 111. Agora vamos olhar se o 111 vai, não atacou, olha só, voltou. Aqui é legal a gente parar um pouco, né? Esse 111, ele não fez o movimento de ataque ao old high aqui, né, ao topo anterior aqui. Não sei o que foi isso aqui, não, eu estou num replay aqui, não sei o que foi, mas sei que teve uma volta em V. Como ele expulsou o preço e eu estou no 7,6, eu vou querer, não quero mais o 111, é possível que a gente vá buscar 141 ou 161. Vamos ver se ele vai manipular alguma coisa aqui. Ó, manipulou. Eu quero esse fundo agora seguro. Vamos esperar mais um. Ele está, só para ter certeza que ele fechou acima. Então, é muito simples aqui, ó. Eu vou fazer uma compra, vou colocar a ferramenta aqui para me dar noção de onde eu tenho que colocar o stop e eu vou ser guloso, vou lá para o 161. Então, vamos colocar o stop loss aqui e o take profit lá em cima. E vamos soltar para ver se ele estopa. Ó, estopou, tá vendo? E provavelmente, lá, olha isso. Por isso que é muito interessante mostrar tudo da moeda. Não é simplesmente fazer o movimento dar certo, não. A gente trabalhou aqui um ponto aqui do diário, esperou ele fazer o CISD, só que ele voltou para dentro, ele lateralizou. Quando ele lateraliza, aonde é que ele está trabalhando? Ele vai trabalhar da mesma forma que aconteceu aqui, ó. Ele vai trabalhar esse fundo, ele vai buscar esse fundo, ele vai manipular esse fundo para subir, ou ele vai, onde é que estava aqui, vai manipular esse topo para descer. Olha só, ele veio, bateu aqui, segurou um pouco. Então tá aí. É bom não mostrar só o que é bonito, né? É bom mostrar a falha também. Nesse movimento, quando ele faz o CISD e não dá continuidade, ele entrou em consolidação. Entrou em consolidação, o que que ele vai fazer? Manipular. Antes ele manipula para depois sair.
Ele vai chamar vendedor aqui, chamou comprador aqui, chamou inclusive eu, fiz a compra aqui. E por que que deu errado? Porque ele lateralizou, depois que lateralizou, mostrou que teria força para ir lá para o alvo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, por favor, deixe nos comentários para a gente poder mandar mini vídeos e fazer uma discussão sobre, principalmente, sobre esse tipo de movimento que tira muita gente do game para depois fazer o alvo. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.